Nós estamos na nossa série Desconforme-se e nós temos pedido a cada semana a graça de Deus. São desafios enormes para a nossa vida de como a gente não deve tomar a forma dessa presente era, como a gente não deve tomar a forma desse tempo que nós vivemos. E a pressão é muito grande, a pressão é muito forte em todas as áreas, de várias maneiras, de vários lugares. A gente tem sofrido essa pressão, claro, né? Porque a gente não acredita na bolha de isolamento, né? A gente não, eu falei isso lá na primeira mensagem, a gente não vai viver numa bolha. Eu só convivo com cristão, eu só vou no supermercado de crente, eu só vou no dentista que é cristão, ninguém põe a mão na minha boca, né, Mari, que não é cristão, eu só vivo com gente crente. Não é essa a resposta. A gente precisa estar no mundo, sem ser do mundo. A gente tem que viver o tempo que a gente vive, a gente tem que consumir as coisas que a gente tem à nossa disposição. Isso não é pecado. Deus nos deu as coisas e o tempo que a gente vive para a gente desfrutar dessas coisas também. Mas, ao mesmo tempo, pedindo a Deus que nos dê a graça de não perdermos o foco, não perdermos a essência, não perdermos o coração daquilo que Deus quer fazer. E hoje o nosso tema é um tema um tanto quanto difícil, como todos, no caso para mim, desconformando-se dos deuses digitais modernos. Né? A gente vive uma nova era digital. Uma nova era digital. E a grande pergunta que fica é: a tecnologia é neutra? E muita gente diria que sim. A tecnologia é neutra. Depende de quem usa. Né? A gente fala, por exemplo, né, que dizem que o Nobel ele criou o prêmio da paz e tal, porque ele não queria... Isso eu não sei se é uma história real, mas dizem que é verdade. Porque quando a dinamite que ele inventou foi usada para o mal, ele falou: olha, então vou fazer um prêmio da paz, vou dar minha fortuna para incentivar iniciativas de paz pelo mundo. Né? A gente não sabe, dizem que Santos Dumont teve uma grande decepção na sua vida quando ele viu os aviões sendo usados na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, para destruir, para causar tanta coisa. Porque na cabeça de quem cria, de quem inventa, talvez a coisa seja até ali boa. Né? E a gente fala: será que a tecnologia é neutra, então depende de quem usa? E aí a questão é, a gente tem a tendência de responder que sim. Só que a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Não existe tecnologia neutra. A própria tecnologia, mas é uma ferramenta, a própria ferramenta nos transforma. A própria ferramenta muda quem nós somos, nosso modo de produzir, o nosso modo de agir e até o nosso modo de pensar. Né? É interessante que a gente vive a era digital e a internet foi um grande avanço no mundo. Né? Uma invenção. O ex-CEO da Google, ele chama Eric Schmidt. Ele diz que a internet é a única invenção que o ser humano não conhece plenamente, que não tem noção do que pode fazer. É algo que puseram no mundo, aconteceu, existe, mas a gente não tem noção do que isso ainda pode dar. Eu acho que o ex-CEO da Google sabe um pouco sobre a internet, né, e o poder que a internet pode produzir, pode causar nas nossas vidas, aquilo que pode causar. E aí, embora reconheçam esse potencial... E as ferramentas, né, o potencial das ferramentas para o mal, no mundo digital, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha nessa área, o Gino trabalha, a Ana trabalha, o Jackson trabalha, há um otimismo com as ferramentas digitais no mundo. A gente acha: olha, o mundo vai ser salvo através das novas tecnologias. Né? Esse ex-CEO do Google, ele escreveu um livro, junto com um ex-diretor do Google. Hoje ele é CEO de outra coisa aí, mas na época ele era CEO do Google, e esse outro rapaz, o Jared Cohen, ele era diretor do Google Ideas. E ele chegou a ser consultor da Secretaria de Estado de Governo dos Estados Unidos, para Condoleezza Rice, para Hillary Clinton. Então era um cara de alta patente. Os dois que escreveram esse livro, olha o que ele escreveu, um livro que chama A Nova Era Digital. Como será o futuro das pessoas, das nações e dos negócios? Esse livro é de 2013, são quase 10 anos, então o mundo já caminhou muito desde então. Mas olha o que eles dizem, logo na abertura do livro. Por meio da tecnologia, obstáculos ancestrais à interação humana, como geografia, linguagem e informação limitada, vão cedendo, e uma nova onda de criatividade e potencial humanos vai se elevando. Eles estão dizendo: olha, o que antes nos separava, agora... já não separa mais, como cantaria o Asaf Borba, né? Agora a gente não tem mais essa limitação.
Agora a gente tem total acesso. E com isso há um potencial de ideias, de conexão, de criatividade. E é verdade. Né? A gente conecta pessoas que nunca se conheceriam. A gente conecta ideias e tecnologias. Eu tenho certeza que na medicina acontece muito isso. A troca de pesquisas, a troca de descobertas, de estudos, de resultados, que antigamente era impossível, que levaria anos e anos e anos e anos e anos para se chegar, para se conhecer, é claro. Mas a gente não pode ficar cego para os malefícios e para os danos terríveis e para os desafios terríveis que essa era digital nos traz. Né? A gente sabe, eu listei aqui alguns malefícios, né, que essa nova era digital nos traz. Fake news, né? E agora é aquela famosa fake news que o cara manipula a imagem, bota no Photoshop, manipula... Oi? A deepfake, né? Então, quer dizer, você nem sabe... mas tem um vídeo, mas o vídeo é mentira. A voz é modulada, a foto é photoshopada. Então, quer dizer, você nem sabe mais o que está acontecendo. Né? Isolamento e solidão. As pessoas nunca estiveram tão conectadas e nunca estiveram tão sozinhas. Né? Tão sozinhas. Qualquer pesquisa, qualquer coisa mostra... conversando com os nossos amigos, com pessoas que a gente convive, colegas de trabalho, as pessoas estão isoladas, sozinhas. Né? Inveja. Isso não são cristãos que falam. Qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra diz os desafios que essa era digital traz. Você fica vendo a vida do outro o tempo inteiro, você está acompanhando o tempo inteiro. E aí você está lá numa segunda-feira ordinária, sua, normal, cansado, trabalhando, e seu amigo está em Paris curtindo a vida. Né? E você fala, puxa, cara, o que eu tenho de errado? Né? Por que ele é mais amado? Por que ele é mais bem-sucedido? O que está acontecendo? Né? Então a gente lida com uma nova... A inveja sempre existiu, mas agora a gente é exposto a níveis de comparação como nunca antes. Como nunca antes. Né? A competitividade extrema. A gente ali, quem tem um LinkedIn, né, o Gabriel adora LinkedIn, você fica ali olhando, né, fulano foi promovido, aí você fala, eu não fui promovido, e não sei quem, não sei o que lá, e você fica... A competitividade, você está o tempo inteiro tentando provar, tentando mostrar que você é melhor, competindo por seguidores. Né? Eu gosto muito de uma série de médicos, acredite se quiser, que tem cirurgia e tudo, que chama The Resident, é uma série que tem no Star Plus. E aí tem um episódio que eu assisti esses dias, que é uma moça, uma influenciadora, que foi parar lá porque foi fazer uma cirurgia estética para aumentar o bumbum, e aí foi parar lá, quase morreu, deu uma trombose, ela quase morreu. E por quê? Porque ela queria crescer em seguidores. É uma história fictícia, mas é a história de muita gente. Aqui no Brasil morreram vários modelos recentemente que foram fazer esses procedimentos em clínicas duvidosas, com cirurgiões que não são cirurgiões, médicos que não são médicos, né? O esteticista que vai fazer uma cirurgia plástica na pessoa. Né? E tem até aquele outro médico lá, como é que ele chamava? Doutor Bumbum, né, que o pessoal chamava, que matou um monte de gente, enfim, coisas seríssimas. Por quê? Porque a pessoa quer ser famosa, a pessoa quer ser bonita, a pessoa quer competir, ela quer mostrar. Né? Nós temos uma coisa tristíssima, o aumento da pornografia no mundo. Como a pornografia atingiu níveis estratosféricos com a era digital. O que antes era numa revista, o que era escondido, o que era... Né, no submundo, hoje em qualquer clique você acessa um mundo de pornografia, inclusive pedofilia. Né? Quem trabalha na área, os delegados, os especialistas dizem que nunca houve tanta pedofilia quanto, assim, né, escancarada quanto nos dias atuais. É um perigo constante. Quem tem filho tem que monitorar constantemente que conteúdo acessa, com quem conversa, como as coisas acontecem. Fora os hackers que estão roubando as informações. Esses dias um amigo meu falou, olha, eu uso um celular para o banco que não tem chip, deixo ele só em casa, eu não ando com aplicativo de banco e tal. Conseguiram invadir meu celular e roubaram 15 mil reais. Fizeram um empréstimo de 15 mil reais no meu nome, pelo aplicativo do banco, e já fizeram um pix para um monte de gente com esses 15 mil reais no empréstimo. E eu não sei nem como aconteceu isso. Né? Então, quando roubaram meu celular ano passado, com trava... Eu tenho, como é que chama aquilo? Autenticação em 2 fatores em todos os aplicativos, rosto, senha, não sei o quê. Conseguiram entrar no meu iFood, não sei se eles achavam que eu usava muito o iFood. Eles entraram no meu iFood, gastaram R$ 1.500 num pedido lá, regaram a noite do pessoal lá com uma comida e tal. Né? Então, assim, a gente sofre com esse medo digital de ser roubado, de ser invadido, de ter a nossa privacidade invadida, né, o tempo inteiro. Então, esses são alguns dos malefícios
que a gente tem. Fora a parte física, né? Aumento da obesidade, aumento do sedentarismo, as pessoas não querem mais fazer nada. A gente... esses dias eu estava falando para a Andressa que eu li um negócio muito interessante, que um rapaz da tecnologia disse que quando a gente olhar no futuro, olhar para trás, os 500 anos que nós vivemos, de 1500 até 2000, vão ser uma anomalia na história. Aí eu falei, por que isso? Ele diz, porque de 1500 a 2000, a palavra impressa teve a supremacia no mundo. Desde a invenção de Gutenberg até os anos 2000, o que era impresso é o que valia. A palavra impressa que mudou, que fez a Revolução Francesa, os livros, toda a revolução que a palavra impressa trouxe. Mas ele diz, a partir dos anos 2000, nós estamos voltando à tecnologia da oralidade, que era o que dominava o mundo antigamente. As pessoas iam nas igrejas, não liam a Bíblia, elas ouviam a Bíblia. Elas iam estudar, os grandes filósofos da antiguidade não escreviam livros, eles falavam seus ensinamentos, né? E a gente está voltando numa época agora que você não escreve, não lê, nem lê, você lê demais. A gente manda áudio no WhatsApp, a gente faz videoconferência, a gente fala com a Alexa, não sei o que lá, Siri, não sei o que lá. A gente não quer nem levantar mais, né? Quem tem a Alexa integrada à lâmpada, fala, Alexa, acende a luz, Alexa, apaga a luz. Nem apertar o interruptor a gente quer mais, né? Então, a gente tem um aumento de sedentarismo, um aumento de obesidade, um aumento de uma série de questões, de coisas que ficaram fáceis para nós. O Schmidt e o Cohen, nesse livro, dizem assim, a internet é fonte de um bem enorme e tem um potencial devastador para o mal. Ao mesmo tempo que pode ser um bem enorme, ela tem um potencial para o mal que a gente não conhece. Tem um livro chamado Deuses Americanos, que é uma série também, uma série bem violenta, por sinal, que está na Amazon, chamada Deuses Americanos, que foi escrito por um autor muito cultuado no mundo pop, chamado Neil Gaiman. E ele é um autor britânico, e é uma história de mitologia. Só que o que é a sacada dele? Eu já até falei desse livro aqui recentemente. Ele fez uma road trip, né, que é aquelas viagens, aqueles livros de viagem pelos Estados Unidos, e ele mostra várias cidades nos Estados Unidos, várias regiões, só que é uma história mitológica. É uma história de deuses no mundo atual. E qual que é a ideia dele? Tem um personagem principal que se chama Shadow Moon. Shadow Moon é sombra e lua, né? É um nome interessante já. E esse cara está preso, e ele cumpre uma pena lá, porque ele teve uma situação, e dias antes dele sair da prisão, ele recebe a notícia que ele vai sair antes. Aí ele fala, vou sair antes? E aí ele descobre que a esposa dele havia morrido num acidente de carro. Tipo, 3, 4 dias antes dele sair. E ele estava esperando para encontrar a esposa, era o grande amor dele. Aí ele volta para casa e ele fala, poxa, vou fazer o quê? Tal, e aquela... sai da prisão, a esposa morreu, ele está meio perdido e tal. E aí ele conhece um senhor que se chama Wednesday, quarta-feira, né? Wednesday. E esse cara fala, eu queria que você trabalhasse para mim. Um cara estranhão assim, fala, eu queria que você trabalhasse para mim. Você é meu guarda-costa. Ele, guarda-costa? Meu segurança pessoal. Não quero. Finalmente esse cara convence, né? E aí o Cheryl começa a acompanhar o Wednesday nessas cidades norte-americanas. Para quê? O Wednesday quer recrutar pessoas para uma guerra. Só que à medida que o livro vai transcorrendo, você descobre algumas coisas interessantes. Primeiro, esse Wednesday é Odin, o deus nórdico, o grande deus nórdico que controla a guerra e a morte. É o senhor, vamos dizer assim, é o Zeus da mitologia nórdica. É o grande deus poderoso. E ele está indo atrás de deuses antigos que estão morando nos Estados Unidos e que estão enfraquecidos, que estão esquecidos, para recrutar esses caras para lutar contra os deuses novos. E aí tem, né, a rainha de Sabá, está lá, né, como uma figura mitológica, disfarçada como uma mulher lá normal. O gênio da lâmpada, do Aladim, está sendo recrutado. E Anubis, o grande deus egípcio, a grande divindade egípcia. Então, e tem vários outros que ele vai recrutando. Tem mitologia eslava, tem deuses eslavos, tem vários deuses diferentes, assim, dos vikings e tal. E a missão do Wednesday é recrutar esses deuses para esses deuses que estão fracos, esquecidos, disfarçados, lutarem contra os deuses novos. Quais são os deuses novos, os deuses americanos, né? Os deuses americanos, Mídia, é uma mulher poderosíssima, Mídia, a deusa da mídia. Olha que interessante. O Technical Boy,
o garoto técnico, que é o cara que controla todos os celulares, todos os tablets e todos os iPads, e ele é o mais poderoso deles, porque é o que está mais em alta, é o que está surfando na onda, riquíssimo. Os outros deuses antigos são tudo pobre, tudo capenga. Os novos são riquíssimos, milionários. É quase como você pega os jogadores da década de 60 de futebol, que está todo mundo assim morrendo meio esquecido, meio pobre e tal, e pega os milionários de hoje, né? É quase isso. Só que o chefe desses deuses americanos novos é um cara que se chama Mr. World, o Senhor Global, né? É o Deus que controla a globalização no mundo. E ele é o grande chefe, ele é como se fosse um espião, ele é quase um 007. Ele é um espião que controla os deuses americanos e como eles estão dominando a sociedade ocidental, né? E aí, isso é muito, muito doido, porque o Neil Gaiman, ele faz a gente olhar para... Primeiro, a série é muito violenta, vou falar de novo, mas ele faz a gente olhar, e o livro é bem interessante, porque a gente olha para isso de uma perspectiva religiosa. A gente percebe como essas coisas que estão na nossa vida, elas são deuses que a gente não percebe, que a gente, às vezes, dá por certo. É aquela famosa história do peixe que não percebe a água porque ele nasceu na água, né? Ele não enxerga que ele está na água, ele não sabe que ele está na água. Sabe o peixe? Então, como é que está a água? A água está fria? Ele fala, água? O que é água? Né? Ele não sabe, porque aquilo ali é o ar que ele vive, é o ambiente que ele vive. O John Dyer, que escreveu esse livro aqui, acho que está aqui, deixa eu pegar, eu tinha esquecido de pegar antes. Escreveu esse livro aqui interessantíssimo, chamado From the Garden to the City, né, do jardim até a cidade, The Redeeming and Corrupting Power of Technology, né, o poder redentivo e corruptivo da tecnologia. Ele escreve dizendo assim, que tudo que a gente usa no dia a dia, tudo que eu e você usamos, foi inventado nos últimos 150 anos. Há 150 anos, praticamente tudo que eu e você usamos não existia há 150 anos. Desde escova de dente, pasta de dente, fio dental, qualquer coisa, cueca, qualquer coisa, não existia há 150 anos atrás. Só que a gente não... Quem olha para uma escova de dente e fala, nossa, que tecnologia incrível. A gente não faz isso. Por quê? Porque a gente nasceu com uma escova de dente já existindo. Aí ele diz, né? A gente tem a tendência de achar que tendo tecnologia é qualquer coisa que foi inventada depois que eu nasci. Tem um autor chamado Douglas Adams, ele já morreu, ele escreveu um livro muito famoso, virou filme, chamado Guia do Mochileiro das Galáxias. É um filme maluco, é um livro maluco. E ele fala o seguinte, há 3 categorias de tecnologia. Primeiro, tudo que havia no mundo quando você nasceu é plenamente normal. Você nasceu, já tinha aquilo? Normal. Gente, é muito verdade isso. Eu morri de rir quando eu li isso. Segunda coisa, tudo que foi inventado entre seu nascimento até você completar 30 anos. Você acha isso o máximo e você pensa, se eu tiver sorte, eu vou fazer uma carreira com essa coisa. Então, do 0 aos 30. E aí a terceira categoria é depois dos 30. Que aí, depois que você faz 30 anos, tudo que é inventado, você fala, isso é meio estranho, hein? O mundo não era assim. Bom era antigamente. Pensa se isso não é verdade. Eu falo, né, que daqui a 30 anos o assustador é que alguém vai falar, infância boa. Era quando a gente ficava assistindo os outros jogar lá na Twitch, você lembra? Né? Que a gente acha um absurdo, que a gente fala, bom era brincar na rua. E os nossos avós falariam, bom era, sei lá, né, fazer o meu peão, sei lá, que a gente... Porque a gente tem isso. Eu nasço, acho normal. O mundo que eu nasci tinha telefone com fio, VHS, LP, normal. O que era inovação? Poxa, um CD, um DVD, fax, uau! Aí agora já está na fase que a gente já começa. Tem uns negócios que estão cansando, hein? Eu já não tenho... TikTok, o Gabriel sabe. Não tem paciência, TikTok. Que coisas... Não dá. É muito para mim, né? Porque se eu tivesse 20 e poucos, eu não falaria isso. Né? A gente já vai mudando o ritmo das coisas que a gente pensa. E aí, é interessante porque, se a gente parar para pensar, tudo à nossa volta é tecnologia. Olha, nesse ambiente aqui, tudo, literalmente tudo. Luz elétrica, um absurdo. Né? Um computador pessoal, um PC, um laptop, um piano que não tem corda. Como é que funciona isso? Né? Câmera, bateria eletrônica.
microfone, um pedestal. Antigamente os púlpitos da igreja eram de madeira, pesados. Eu estou pregando num tablet. Alguém trouxe a Bíblia impressa? Ó, o pastor Gino trouxe. Né? A gente lê a Bíblia agora nos nossos celulares. Inclusive, esse autor dá um exemplo muito interessante, que ele fala que uma vez, ele era pastor de jovens, e aí ele começou a usar slide, e ele achava o máximo. E ele pensava que com os slides, a criançada, a juventude, ia usar mais a Bíblia. E ele percebeu que quanto mais ele usava slide, menos os jovens levavam a Bíblia. Aí ele falou assim, gente, cadê a Bíblia de vocês? Ah, mas é que você projeta lá, não preciso levar. E aí ele falou que ficou em crise, né? Nossa, as pessoas não estão trazendo a Bíblia, não estão lendo a Bíblia. Aí um dia ele falou que ele estava tomando banho e deu um clique. Ele falou, peraí, mas a Bíblia impressa foi inventada em 1500. As pessoas usam isso há 2, 3 séculos. Até então as pessoas não tinham Bíblia para ler, elas ouviam a Bíblia. Ele falou, na verdade, o que é mais importante? As pessoas, meus jovens, aprenderem mais sobre a Bíblia, ainda que projetado, ou ter uma Bíblia impressa e nem ler? E aí ele percebeu que ele estava, na verdade, pensando com essa mente. O que eu nasci é normal, ele nasceu com a Bíblia impressa. Então, para ele, o que tem valor? A Bíblia impressa. Isso é em tudo na nossa vida. A tecnologia está em tudo que a gente faz. E ela nos influencia nas coisas novas, que a gente está bem consciente sobre elas, mas nas coisas que a gente já se considera normais, que a gente já usa no dia a dia. Né? Esses dias a gente recebeu uma amiga lá em casa, né, Andressa? E é uma mãe que, a menina tem 2 anos, ela não usa telas. Não usa telas, não usa celular, não vê televisão, não vê iPad, mas a mãe deixa a menina ver foto no celular. Ah, vê foto. E a menina falou, mãe, aquela foto, ela pegou com o dedinho e fez assim, pum, pum. Eu falei isso porque ela não usa a tela, né? Porque se ela tivesse, ela já, sei lá, programava um app, né? As crianças nascem sabendo hoje. O dedinho nasce sabendo que é para empurrar. A gente tem uma amiga, que hoje a menininha dela já é mais velha, mas na época, a mãe tirou uma foto dela em cima do rack da televisão, com a mão na televisão, tentando empurrar a televisão. E a mãe falava assim, como é que eu explico para essa criança que a televisão não é touch? Né? Ela estava lá tentando passar alguma coisa na televisão. Ela tinha 2 aninhos. Mas por quê? Porque o mundo hoje é isso que a gente vive. E a gente tem que estar com a certeza de que esse mundo causa alguma coisa em nós. Essas tecnologias causam alguma coisa em nós. E o que acontece? Eu já citei aqui um livro chamado The Four, do Scott Galloway, que ele fala sobre o poder mítico das 4 grandes companhias, Apple, Facebook, Amazon e Google. E ele diz, essas 4 companhias querem dominar o nosso estilo de vida, nos próximos 100 anos, pelo menos. Aí tem um outro autor chamado Craig Detweiler, que é PhD pelo Seminário Teológico Fuller, e ele é muito ligado a questões de cultura. Ele escreveu um livro chamado iGods, que nem o iPhone tem o iGods. E ele fala sobre como a tecnologia molda a nossa vida espiritual e a nossa vida social. O Craig diz que a Apple nos ensina as aparências vêm primeiro. Importa a aparência. Ele diz que a Amazon nos fala sobre uma abundância de produtos personalizados. Jackson, isso é para você. A Amazon sabe o que a gente compra, que a gente compre novamente. Já está na hora de você comprar de novo. Esses tempos atrás eu comprei papel higiênico na Amazon. Esses dias apareceu, já está na hora de comprar de novo. Como é que eles sabem como é que eu estou usando papel higiênico? Né? Então, é um mundo que está sempre abundante. Sempre tem. Sempre está lá. A gente te entrega rápido. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Né? O Facebook traz um conceito chama frenemy, que é traduzido como aminimigo. O que é aminimigo? É um oxímoro. Oxímoro é uma expressão que ela é paradoxal, porque ela junta 2 palavras que são contrárias. Então, um aminimigo é amigo e inimigo, na mesma palavra. O que significa isso? É aquela ideia de um amigo, mas que é um amigo até a página 2. A gente está cheio de gente assim no nosso Facebook, hein? Gente que está ali, é amigo para ver a sua vida, para bisbilhotar, para saber o que você está fazendo, para se comparar. Né? O Google traz a autoridade dos algoritmos. O que manda na nossa vida? Os algoritmos. O Google sabe aonde você foi, o que você pensou, o que você pediu, onde você pediu, como é que você pesquisou, por que você pesquisou. Você bota lá no seu Google, sei lá, gente com Nicolas para nascer, carrinho de bebê. Você começa a receber infinidade de propaganda de carrinho, tudo de bebê.
Porque ele sabe que você vai ter um bebê. O Instagram, o Twitter e o YouTube nos viciam na participação de outras pessoas. Eu conheço alguns youtubers que vieram da televisão e tem um deles que fala assim, gente, é muito louco isso aqui. Porque na televisão a gente falava, demorava um tempão para você saber a repercussão do que você falou. Ele falou, aqui no YouTube eu estou falando e estou vendo o pessoal me massacrando no chat. Você é burro, seu chato, nossa, que ridículo. Então é uma coisa louca. Né? A gente está fazendo live, você está vendo as pessoas falando, está participando, é instantâneo. É instantâneo. Né? E aí o Scott Galloway, no The Four, ele diz, a Apple nos faz, preste atenção, nos faz nos sentirmos mais perto da perfeição dos deuses. O Google é o grande Deus da modernidade, fonte inesgotável de conhecimento. O Google conhece, a Rede citou o Salmo 139, o Deus que sonda os nossos pensamentos, que nada, o Google também sonda os nossos pensamentos. Ele sabe tudo, quando você se assenta e quando você se levanta. Tem muita gente que acha isso hoje, que o Google conhece o mais profundo do nosso coração. O Facebook e o Instagram preenchem a nossa necessidade de aceitação e de relacionamentos. A Amazon preenche os nossos instintos mais primitivos de possuir e de acumular. Não sei se vocês já viram um programa que chama Cupomania, né? Que as pessoas juntam cupons e vão comprando por cupom. E assim, é uma compulsão. A pessoa tem lá 200 latas de molho de tomate. Você fala, meu amigo, onde você vai usar 200 latas de molho de tomate? Não, eu tenho 30 detergentes daquele mega, assim. Você fala, onde você vai lavar tanta roupa com esse negócio com lava-roupa? Né? Mas é a compulsão. Não, cupom é barato, é de graça, a pessoa vai... É uma compulsão. E aí, o John Dyer, aqui nesse livro, ensina uma coisa bem interessante. Ele fala 3 coisas. A tecnologia é uma ponte que nos leva a um mundo imaginado e desejado. Lembra quando você assistiu os Jetsons e você pensava, uau, que legal, um robô limpando a casa. Alguém falou, por que um robô não pode limpar a casa? E hoje a gente tem os iRobots, os aspiradores robôs que limpam a nossa casa. Né? A tecnologia é a realidade de alguém que imaginou alguma coisa. E se a gente falasse e ouvisse a voz do outro lado do mundo? E alguém foi lá e fez acontecer. Mas primeiro é um mundo imaginário, que depois se torna realidade. Né? Eu me lembro de um filme do Johnny Depp, eu não lembro qual é o nome do filme, ele é um vampiro que fica dormindo séculos. E aí estão fazendo uma obra de um prédio e batem no caixão que ele está dormindo. E aí ele acorda. E ele acorda em 2015, 2016, não sei a data do filme. E aí ele sai andando, assim, o Johnny Depp sai andando que nem um vampiro, assim. E de repente ele vê o logotipo do McDonald's. E ele fala, é a luz de Satanás. Né? Porque para ele tudo era diferente. Que história é essa? E aí ele falava, essas carruagens velozes de vocês eram os carros. Então, um mundo diferente, né? Segunda coisa que o John Dyer diz, a tecnologia é feita por nós, são ferramentas, mas essas ferramentas também nos moldam. Preste atenção, ele fala do exemplo, por exemplo, de uma ferramenta, sei lá, como chama aquilo, gente? Não, pode ser uma picareta, uma enxada. Alguém pensou, puxa, se eu colocar um ferro aqui e puser um cabo de madeira, fica mais fácil de eu cavar. Alguém criou a ferramenta. Só que, pega uma pessoa que usa a enxada todo dia. O que essa pessoa vai acontecer com ela? Ela vai se tornar mais forte, mais musculosa. A mão vai ficar toda cheia de calo. Por quê? Porque a gente usa as ferramentas, mas as ferramentas nos transformam. A gente usa o Facebook, a gente usa o Instagram, a gente está cheio de gatilho que esses aplicativos deixam com a gente. A gente está cheio de gatilhos mentais que essas ferramentas colocam na gente. Tanto que o marketing hoje, a Andressa lê muito sobre isso, o marketing hoje vende em cima desses gatilhos, né? Dessas objeções, vai quebrando isso que você tem e eu e você temos. E a terceira coisa que ele diz é que a tecnologia nos muda e encontra um caminho para a nossa alma. Olha que doideira. Então, é um mundo imaginário que se torna real, é uma ferramenta que foi criada, mas também me muda, e agora essa mudança não é só física, essa mudança vem para a nossa alma. Essa mudança vem para dentro da gente, daquilo que nós somos. E aí eu quero olhar para uma história bíblica muito emblemática e ver como que a gente pode entender como a gente deve se desconformar dos deuses digitais. Eu não consegui fazer hoje o slide, peço perdão. Eu quero ler 9 versículos de Gênesis 11. Se você tem no seu aplicativo aí, você pode abrir sua Bíblia. Gênesis 11.
dos versículos 1 a 9. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. É a famosa história da Torre de Babel. Gênesis 11, do 1 ao 9, diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse texto aqui é um texto bem emblemático, bem confuso. Tem muita gente que não entende muito esse texto. A gente sabe que Babel é onde as línguas foram confundidas e surgiram os idiomas diferentes da terra. A grande questão é, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, não vou demorar, quero destacar rapidamente aqui nesse texto. Deus deu a capacidade ao homem de criar e produzir. Deus colocou no ser humano a capacidade de produzir e criar. O ser humano, quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu uma ordem. Lá em Gênesis 1, 27 e 28, não precisa abrir não. Que é o mandato cultural, é chamado de mandato cultural. O que Deus disse? E eu acho lindo porque o texto de Deus aqui em Gênesis 1 até 11 é um texto no plural, né? Deus fala no plural. E diz assim, Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que Deus está dizendo é o seguinte: produzam, criem. Eu criei a matéria-prima, eu criei o mundo. Deus criou e preencheu. E agora Ele está dizendo: a partir de agora é com vocês. A partir de agora vocês vão produzir. Vocês vão criar, vocês vão pensar em ferramentas, vocês vão pensar em formas, vocês vão pensar em técnicas. Vocês vão produzir. É muito doido, porque isso, eu quero dizer que isso é Gênesis 1, antes da queda, antes do pecado. Porque tem muita gente que acha que a inventividade humana é fruto do pecado. Aí a pessoa acha que lá no céu, no novo céu, na nova terra, Deus vai dar um reset, assim, e a gente vai voltar para a idade da pedra. Todo mundo sem nada, com a roupinha lá, ou até sem roupa, sem nada. A gente vai voltar a ser Adão e Eva. Não é isso que aconteceu. A capacidade de criar e de produzir do ser humano, ela é dada na imagem de Deus no ser humano. Nós criamos porque o nosso Deus é um Deus criador. Nós temos criatividade porque o nosso Deus é criativo. Gente, olha os animais. Olha um ornitorrinco e fala que Deus não tem senso de humor. A gente cria porque Deus criou primeiro. A única diferença é que Deus cria, como diz na teologia, ex nihilo. Deus cria a partir do nada. Deus criou do nada. Esse cara é programador, ele é teólogo e programador. E ele fala que ele escolheu a programação porque ele achava lindo criar coisas com palavras. E Deus criou o mundo com palavras. Só que Deus criou só com a palavra. Não tinha computador, não tinha máquina. Deus criou só com a palavra, sem nenhum meio. A gente cria a partir de algo. Só que o criar é parte da imagem de Deus em nós. Senso de humor, imaginação. A gente tem a capacidade de resolver problemas. A gente tem a capacidade de pensar, puxa, eu queria atravessar daqui ali. Alguém um dia pensou, se eu fizer assim, assim, assado, eu construo uma ponte. Você já parou para pensar, o primeiro engenheiro da história que pensou como uma ponte poderia funcionar? Eu sempre penso isso aqui em São Paulo, quando eu mudei para cá, esses viadutos gigantes, eu pensava, gente, como alguém constrói um viaduto? Como alguém pensa? Isso aqui, se eu colocar tanto, não sei o quê, eu faço um viaduto que passa toneladas em cima e não cai. O ser humano produz, ele cria, porque Deus
deu essa capacidade. E mais, Deus falou, eu fiz a terra. Agora vocês são a minha imagem, vocês são os meus representantes. Vocês são meus sacerdotes, vocês trabalhem na terra. Por isso que na nossa língua, cultivo e cultura vem do mesmo raiz. Você cultiva, você produz cultura. Quando nós produzimos, quando nós criamos, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos glorificando a imagem de Deus em nós. Então, qual que é a tecnologia aqui do texto da Torre de Babel? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual que é a tecnologia que está envolvida aqui no texto? Eles estão construindo, eles falam, vamos usar tijolos. Ô, gente, no mundo da Mesopotâmia, não sei quantos 4.000 anos atrás, eles estão construindo tijolos. É o que a gente pensa quando a gente olha as pirâmides, por exemplo, que você fala, cara, como essa pedra foi parar aqui? O templo de Israel, o templo de Jerusalém, tem algumas ruínas. As pedras são gigantescas, pesam toneladas e toneladas. E você fala, como que alguém, há milhares de anos atrás, colocou uma pedra sobre a outra? Aqui em Babel, a tecnologia é usar tijolos. Por quê? Porque na região que eles estavam, as pedras viriam de muito longe. Então, para trazer pedra era muito difícil. Eles falam, pô, a gente não consegue trazer pedra. O que a gente vai fazer? Vamos fazer tijolos. Vamos queimar tijolos. E eles usam para colar o tijolo, não é argamassa, eles usam piche. Nas versões antigas falava betume. Né? Eles usavam piche, um líquido viscoso. Como diria o Rei Leão, viscoso, mais gostoso, aqui não é o caso, é só viscoso mesmo, para grudar e fazer. Então, essa era uma técnica usada na Mesopotâmia, nos diz o grande estudioso John Walton. Alguém lá atrás disse isso, olha, vamos fazer tijolos. Então, o fato de nós produzirmos tecnologia glorifica a Deus. Só que a segunda coisa, a primeira é, Deus nos deu capacidade de criar. Mas tem uma tecnologia que glorifica a Deus e tem uma tecnologia que não glorifica a Deus. E aqui isso aqui fica muito claro. A primeira coisa que o texto diz é que o texto começa dizendo, o mundo inteiro falava, as pessoas todas falavam uma só língua, um só idioma. O que acontecia com esse um só idioma? Isso permitia que eles trabalhassem juntos, porque todo mundo se entendia, para o bem ou para o mal. A comunicação era uma via de mão dupla, ela podia caminhar para algo bom ou para algo ruim, mas o fato é que todo mundo se entendia. E aí, é maluco a gente pensar que no mundo de hoje, com tantas diferenças sociais e econômicas que nós temos, o que nos unifica a todos? A tecnologia. É interessante porque, o John Dyer escreve assim, a única coisa que transcende todas as culturas, religiões e barreiras etárias, a única coisa que é comum entre ricos e pobres, jovens e velhos, é o fato de que todos compartilhamos um estilo de vida saturado de tecnologia. Pode ser que varie o nível de tecnologia, mas todos nós, no mundo inteiro, hoje, vivemos uma vida tecnológica. O mundo inteiro hoje partilha dessa, na Índia, no Paquistão, na Austrália, no Japão, a gente compartilha. A gente sempre diz que a globalização está tornando o mundo igual. Um shopping center é a mesma coisa em São Paulo do que é na Nova Guiné. O iPhone que é vendido em Nova York é o mesmo iPhone vendido na Indonésia. A gente pode discutir o poder de compra da população, isso é outra história. Mas a tecnologia, ela nos une. Ele dá um exemplo que eu achei fantástico. Ele diz, o mundo mudou menos, preste atenção, vou falar de outro jeito. Abraão, de Ur, dos Caldeus, Abraão, da Bíblia, vivia uma vida que tinha mais em comum com Abraham Lincoln, outro Abraão Lincoln, do que de Lincoln para a gente hoje. A vida era mais parecida de Abraão, de Ur, com Abraão Lincoln, do que de Lincoln para a gente hoje. O mundo mudou mais nesses séculos do que em milênios de história. Isso é uma coisa louca, né? Então ele diz assim, a tecnologia se tornou um tipo de fenômeno supracultural que acha o seu caminho em cada aspecto das nossas vidas tão diversificadas. Em Babel, eles tinham uma língua só. Hoje, nós temos uma tecnologia que nos unifica, que tornou o mundo um lugar pequeno. Nós voltamos a estar muito próximos. O mundo já foi um lugar muito grande. Hoje, o mundo é um lugar muito pequeno. A gente atravessa o mundo em horas hoje. A informação em milésimos de segundo.
A coisa hoje está... E aí, a questão é que o fato deles falarem uma só língua ajudava no instinto de não querer se separar. Por quê, gente? Eles viviam num mundo primitivo. Separar era perigoso. Eu estava mais exposto, eu podia passar fome, eu podia ser atacado por animais. Eu fico em grupo, eu estou protegido. Então, como eles se entendiam, o que eles falaram? Não vamos largar um do outro. Vamos ficar todo mundo perto. Vamos ficar todo mundo junto. Só que a ordem de Deus era, espalhem, encham a terra. E eles estão aqui, vão ficar todo mundo grudadinho. Né? Essa é a primeira coisa. Né? Porque Deus queria que as nações se estabelecessem. Deus tinha um plano para as nações. Só que eles não queriam separar. Né? E aí é uma coisa interessante, porque o problema não está na criação. A criação glorifica a Deus. Primeiro ponto. Qual que é o problema desse texto? Por que Deus não aprovou o que eles faziam em Babel? E aí, é interessante que quando a gente lê Gênesis de 1 a 11, Gênesis é uma história de 1 a 11 e outra história do 12 ao 50, ao capítulo 50. Do 12 ao 50 é a história de Abraão e da sua família. Abraão, Isaac, Ampassã e Jacó e José. É o grande foco de Gênesis. Gênesis é dividido em 12 toledotes, que são a expressão em hebraico que fala, e essa é a geração de, e essa é a geração de. Toda vez que você lê isso na Bíblia, e essa é a descendência de, é uma divisão de Gênesis. E de 1 a 11 é a humanidade de forma global. O que está acontecendo ali? Quando a gente vê Gênesis de 1 a 11, ele sempre trabalha com uma ideia de duas linhagens, dois tipos de pessoa. Existe a linhagem abençoada por Deus, a linhagem piedosa, a linhagem de homens de Deus, e a linhagem ímpia, a linhagem de pessoas que não glorificam a Deus. Então, claramente, Gênesis 4, Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Caim não glorifica a Deus, Abel glorifica a Deus. Aí Abel é morto, sem filhos. Assim, não menciona filhos de Abel. Adão e Eva geram um novo filho chamado Sete. E aí, a descendência de Sete, são homens piedosos. É de Sete que vem Enoque. É de Sete que vem Noé. Caim é só gente, como diz o outro, da pior qualidade. Né? Só que interessante que depois a humanidade é destruída. Fica uma família, a família de Noé, que vem de Sete. Aí Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 2 filhos de Noé são da pá virada, inclusive na oração que Noé faz por eles são amaldiçoados. E um filho de Noé é abençoado. O filho Sem é abençoado. Cã e Jafé são amaldiçoados. Agora, veja só, quem está escrevendo isso é Moisés. No Êxodo, depois do Egito, eles entrando na Terra Prometida. Quando eles vão entrar na Terra Prometida, eles vão enfrentar quem? Os cananitas que moram em Canaã. Os cananitas são descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé. Abraão, que deu origem a Isaac e a Jacó, que deu origem aos 12 filhos, às 12 tribos, é descendente de Sem, o filho abençoado de Noé. Por isso que eles são semitas, línguas semitas, vem de Sem. Sem com S. Então, Moisés está dizendo, nós somos o povo de Deus por isso. Por isso que nós somos o povo de Deus. Então, sempre tem a ideia de uma linhagem ruim e uma linhagem abençoada. Nós sabemos, Moisés não sabia, que essa linhagem é a linhagem chamada linhagem messiânica, que ela vai terminar em Jesus. Passa por Davi, passa por Ruth, e vai passando. Então, o que acontece? Aqui, em Babel, são os filhos de uma geração ruim. Não são os filhos de Sem. Aqui são os filhos de Jafé, o outro filho de Noé amaldiçoado. Quando a gente lê em Gênesis 4, tem muita gente que não tem paciência de ler genealogia, né? Pula. Chega na genealogia, pula. Ai, que coisa chata, não sei quem gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Não, pula. Mas ali tem informações preciosas, e ali tem coisas importantes. Quando você lê Gênesis 4 falando da descendência de Caim, fala, e esse é o pai dos que habitaram em tendas, e esse é o pai dos que criaram instrumentos de sopro, e esse é o pai dos que criaram ferramentas, não sei do que, todos ligados a Caim, que criaram primeiras tecnologias, ferramentas. Aí você fala, tá vendo? Tem muito crente que lê e fala, essa coisa é amaldiçoada, porque foi de filho de Caim. Não é isso que está mostrando o texto.
O fato é que essa geração que vem de Jafé agora, depois do dilúvio, que não teme a Deus, ela está tentando criar algo que Deus não está aprovando. Na família de Jafé veio um cara chamado Nimrod, que a Bíblia diz que foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. Esse homem fundou uma cidade muito abençoada, chamada Nínive, que a Bíblia diz que era uma das piores cidades da história da humanidade. Nínive foi fundada por Nimrod. E esse homem era mau, perverso. Então, a Bíblia diz que ele era senhor de Babel, e depois ele fundou Nínive. Então, esse era o ambiente. Então, o que a gente lê para esse texto? A gente fala assim, então construir cidade não é de Deus. Todo mundo que constrói cidade ou é filho de Caim ou é filho de Jafé. Os filhos de Deus não constroem cidade. Os filhos de Deus não se agrupam, os filhos de Deus não... Por isso que, se a gente olhar para a história da cristandade, a gente tem movimentos das pessoas que fugiam das cidades, que são chamados monastérios, movimentos monásticos, que falam, a cidade é pecaminosa. Sodoma, Gomorra, Nínive, Babel, Babilônia. Vamos morar no campo, sozinho, isolado. No caso dos monastérios, vamos morar no deserto. Tem muita gente que fala isso. Tem muita gente, até hoje, que acha que morar no interior, no campo, é mais santo do que morar nas grandes cidades. O pessoal fala, grande metrópole é complicado, hein? Nossa, lá é muito pecado, né? Tem muito essa ideia. O problema não está em construir cidades. Sabe por quê? Primeiro que as cidades ali faziam sentido para as pessoas se manterem, se unirem, produzirem juntas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o plano de Deus começa num jardim, no Éden. Como é que a Bíblia termina? Num jardim? Numa cidade, chamada Nova Jerusalém. Deus nunca quis que a gente morresse no jardim. Deus criou um jardim para a gente morar numa cidade. A Bíblia diz que quem construiu essa cidade foi o próprio Deus. Hebreus diz que Jesus é o arquiteto e construtor dessa cidade. A Nova Jerusalém. Então, o problema não é a cidade. Aí eu fico pensando, né? Será que a Nova Jerusalém vai ter tecnologia? Pode ser uma heresia, eu compartilho com vocês, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, de novo, a nossa capacidade de criar não é ligada ao pecado, ela é dada antes do pecado. O que o pecado fez? Deturpou essa capacidade de criar e produzir tecnologia. E aí, em Apocalipse, há duas cidades, né? E essas duas cidades são antagônicas. Uma representa o reino de Deus, que é a Nova Jerusalém, e a outra representa o reino do anticristo, que é a Babilônia. A Babilônia, nos dias de João, ele usa para falar, gente, é o Império Romano. Só que ele não pode falar com o Império Romano, então ele fala, é a Babilônia. A Babilônia representa todo o Império humano contra Deus. Babilônia vem de Babel. Toda iniciativa contra Deus. Então, o que significa? A tecnologia da Babilônia, a tecnologia de Babel, mas a tecnologia da Nova Jerusalém. A tecnologia, a produção cultural, a produção humana da Nova Jerusalém. Há formas de usar a tecnologia que agradam a Deus. E aí, eu já estou caminhando para o final, o John Walton, que é um grande estudioso do mundo antigo, ele ensina que a Torre de Babel era um zigurate. O que é um zigurate? Não sei se você já ouviu falar nisso. Era uma construção meio oval, assim, era uma torre, só que ela não tinha nada dentro. Ela colocava um entulho dentro dela. O negócio dela era uma escada por fora, e lá em cima eles construíam uma tenda. O que era um zigurate na Mesopotâmia? Era um lugar, não para... Veja só, a gente sempre pensa que as pessoas construíram a Torre de Babel para subir. Já digo para vocês, não é. Se você acreditou nisso até hoje, a gente acreditou errado até hoje. A Torre de Babel não foi feita para os seres humanos atingirem o céu. A Torre de Babel era um zigurate. Eles queriam que os deuses descessem. O que era o zigurate? Eles faziam essa cabana, que eles achavam que as divindades desceriam, e elas seriam tipo um spa para os deuses. Ali elas seriam alimentadas, elas seriam cuidadas, elas seriam, vamos dizer, ter um tempo de lazer, de descanso nesses zigurates. Então era assim, os deuses podem descer e descansar aqui. Os deuses podem. Então eles constroem o zigurate não para eles subirem ao céu. Eles constroem a Torre de Babel, esse zigurate, para que os deuses
descessem. A grande questão do texto, e aqui nós estamos chegando no cerne desse texto, é que eles querem fazer isso para que o nome deles seja famoso. Eles dizem, vamos fazer isso para que o nosso nome seja famoso. Espera aí, aqui tem um problema. Quando você constrói algo para os deuses, você quer que o Deus que você está construindo aquilo seja louvado. Eles estão dizendo, vamos construir para os deuses para a gente ficar famoso porque fez isso. Então aqui está uma deturpação. E assim também é a tecnologia. Usada da forma correta, ela glorifica a Deus. Usada da forma errada, ela serve para que a gente ache que a gente pode se tornar deuses. Para que eu preciso de Deus se eu tenho o Google? Para que eu preciso de Deus se eu tenho o filtro do Instagram? Para que eu preciso de Deus se eu tenho tantos amigos no Facebook? Para que eu preciso de Deus se eu tenho tanta influência no LinkedIn? Para que eu preciso de Deus se eu tenho tanta informação no Twitter? A tecnologia, e eu estou falando aqui só das redes sociais. Eu posso pensar, para que eu preciso de Deus se eu tenho luz elétrica? Para que eu preciso de Deus se eu posso me proteger do frio com do calor com ar-condicionado? Para que eu preciso de Deus se eu posso me proteger do frio com aquecedor? O Saião sempre falava uma frase que eu gostava muito, ele dizia assim, né, que antigamente as pessoas pediam um milagre para ser curadas de dor de cabeça. Hoje ninguém pede um milagre para ser curado de dor de cabeça, a gente toma um remédio. Mas perceba que isso é uma tecnologia. Alguém teve a capacidade de criar um remédio, né? Só que a gente acha assim, hoje eu não preciso de Deus, deixa Deus descansar, Deus tem coisas mais importantes para fazer. A tecnologia usada da maneira errada, ela nos dá a impressão de que nós somos deuses, e de que nós podemos fazer tudo, que não há limites para nós. A tecnologia do jeito certo, ela glorifica a Deus. Babel, eles fizeram um negócio para os deuses, no caso deles, para os deuses. Mas até isso eles fizeram errado. Eles falaram, vamos construir essa torre para que o nome dos deuses seja conhecido. Não, vamos fazer essa torre para que o nosso nome seja conhecido. E aí o que acontece? Babel tenta reconstruir um espaço sagrado que foi perdido no Éden. O Éden era um espaço que Deus habitava com o homem. A partir dali, Gênesis 3, 4, 5, 6, Deus não está com o homem. Deus não habita mais com o homem. A humanidade é podre, a humanidade é ruim. Há muita gente ruim no mundo. Os caras de Babel falam, vamos fazer um lugar para Deus descer de novo. Só que, veja só, essa é uma iniciativa humana. Gênesis 12 virou a página, virou o capítulo, mostra a iniciativa de Deus. Deus chama um homem no meio de nada, no meio de um povo estranho e fala, vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando Deus chama Abraão, ele está dizendo, eu vou habitar no meio do meu povo de novo. Eu vou criar um povo para mim, só que vai ser do meu jeito. Não é vocês que constroem torres do jeito que vocês acham. Sou eu que chamo do jeito que eu quero. Eu vou criar um povo para mim. Tanto que Gênesis 10 fala de fatos antes de Gênesis 11. Gênesis 10 fala de 70 nações. Leia depois Gênesis 10. E esses são os filhos de não sei quem, tal, que deram origem aos tal. Gênesis 10 lança 70 nações. Por que ele precisa pintar esse quadro de 70 nações? Para dizer o seguinte, Deus vai escolher um povo, e não vai ser nenhuma dessas 70, Deus vai criar um povo para ele. E através desse povo vai vir a história da redenção. E se você se lembrar, Deus vai habitar no meio do povo através do tabernáculo no deserto, depois do templo de Salomão, depois em Jesus. Então, Babel, eles tentam recuperar esse espaço sagrado, mas a motivação foi errada. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, Deus realmente desceu. A Bíblia diz, desçamos e vejamos. Mas quando Deus desceu no zigurate, quando Deus desceu na torre, ele não gostou do que estava sendo feito. Ele não aprovou o que estava sendo feito. E ele falou, a gente vai precisar destruir isso aqui. As línguas foram confundidas para que eles se espalhassem. E ali as nações da terra começassem a surgir. E eu quero concluir perguntando para você, com qual motivação que a gente usa a tecnologia no mundo digital? Será que a gente quer viver a parte de Deus? Ou será que a gente quer viver mais para Deus? Será que a gente usa as ferramentas para dizer,
Ah, Deus, o senhor pode descansar, porque agora eu tenho aqui, ó, tem luz elétrica, tem carro, eu tenho salário, eu tenho condição de comprar coisa. Ou eu quero usar para a glória de Deus? Eu quero viver mais para a glória de Deus. E aí eu quero, segunda coisa, quando o Senhor descer novamente, na sua vinda com poder e grande glória, Ele vai julgar todas as coisas, assim como Ele julgou Babel. E a grande pergunta é a seguinte, né? Qual tecnologia que vai permanecer e qual tecnologia que vai acabar? Porque a tecnologia que glorifica a Deus vai permanecer. A tecnologia que não glorifica a Deus vai ser lançada junto com os condenados no lago de fogo. O que vai permanecer e o que vai acabar? O que glorifica a Deus naquilo que a gente tem no mundo que a gente tem? O que vai ser usado na Nova Jerusalém? Eu fico pensando, né, será que a gente vai ter celular na Nova Jerusalém? Será que a gente vai ter rede social na Nova Jerusalém? Não sei. Mas como isso pode ser usado para a glória de Deus? Porque pode. A gente está falando do aplicativo da Bíblia, que dá acesso a tantas pessoas no mundo inteiro para lerem a Bíblia. Nós estamos falando hoje de conexões que levam a palavra de Deus para tanta gente. A televisão que pregou o Evangelho para milhões e milhões e bilhões de pessoas que nunca ouviriam o Evangelho, o rádio, os jornais e tanta coisa que tem sido usada para a glória de Deus. Pode ser usado para a glória de Deus, pode ser usado para o reino de Deus. E aí eu quero terminar com uma última pergunta. Em qual cidade eu e você estamos habitando? Será que a gente mora, como diz Agostinho, na cidade dos homens, que é a Babilônia? Ou a gente mora na cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém? De novo, eu não quero que a gente viva como bolha. Mas como a tecnologia pode ser usada para a glória de Deus na nossa vida? Como a gente pode viver numa era digital, usando a tecnologia, usando o mundo digital para a glória de Deus? A gente está aqui, transmitindo no YouTube. Como é que a gente pode pregar a palavra através das redes? Como é que a gente pode usar os nossos dons e os nossos talentos para o benefício do outro, para alcançar mais gente, para abençoar mais gente, para trazer mais igualdade, mais justiça? Como que a gente pode usar isso? Que cidade que eu e você estamos habitando? Babel ou a Nova Jerusalém? Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. As crianças também vão fazer um momento aqui no final, mas eu queria orar. Senhor, que o Senhor nos ajude nesse desafio de tempos tão difíceis, de tanta modernidade, de tanta tecnologia, de tanto avanço tecnológico, a termos sabedoria do Senhor, a termos discernimento do Senhor, para usarmos essas ferramentas da melhor forma possível. Abençoa a tua igreja, para que a tua igreja use essas ferramentas para a expansão do teu reino, para a glória do teu nome, para que a justiça venha à terra, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais gente veja o teu reino, a tua palavra, a tua glória. Nós pedimos ao Senhor que nos dê um coração que discerne tudo aquilo que nós temos tecnologicamente, digitalmente, que tem afetado o nosso coração, que tem roubado a atenção e a glória que pertencem só ao Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos usar, para sabermos discernir, para sabermos escolher da melhor forma possível, que nós sejamos habitantes da Nova Jerusalém, que nós sejamos gente do reino, gente da tecnologia, gente que quer ver o teu reino crescendo, e que nós rejeitemos as técnicas da Babilônia, que nós rejeitemos as técnicas de Babel, que nós abramos mão dos métodos de Babel, que a gente use os métodos que vêm do Senhor e da tua cidade e do teu reino. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes da gente terminar, hoje, Dia dos Pais, eu queria pedir para todos os papais